Olha só, eu sei que você me olha agora e vê esse sorrisão na minha cara, deve imaginar uma mulher super confiante, autorrealizada, dona de si, e é realmente assim que eu me sinto. Afinal de contas, eu me proponho a nutrir os meus 3 As diariamente, tanto o meu autoconhecimento como o meu amor próprio, e sim, finalmente eu estou em uma das fases mais realizadas da minha vida. Mas olha só, eu preciso te dizer que nem sempre foi assim. No fundo, eu sou um pouco como você. Eu também tenho os meus traumas, os meus medos, já vivi muita crise de ansiedade na minha vida e já me libertei de uma depressão. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu acredito que foi o primeiro momento que eu flertei com a depressão. Porque nessa época, o meu irmão mais velho, que tinha 14 anos de idade na época, ele não resistiu ao câncer, à leucemia, e ele faleceu com 14 anos de idade. Eu tinha 11. Nessa época, a gente morava numa cidade pequena do interior de Santa Catarina chamada Caçador. O meu irmão fazia o tratamento dele, tratamento de quimioterapia e tal, em Curitiba. Então era muito comum que os meus pais viajassem quase que todo final de semana e passassem meses em Curitiba por conta do tratamento dele. Na noite que o meu irmão morreu, ele faleceu em Curitiba, e nessa noite eu lembro da confusão na minha casa. Meu pai estava comigo em casa e minha mãe estava em Curitiba, aquela confusão de telefonemas, de pessoas andando pela madrugada. Eu não sei ao certo quais foram as palavras que me disseram naquele momento ou se falaram comigo na madrugada, mas eu lembro de perceber que meu irmão tinha falecido. No outro dia, pela manhã, o meu pai, tadinho, muito nervoso, sem saber como lidar com a situação, o meu pai olhou para mim e falou o seguinte: você já sabe o que aconteceu, né? Não chora, que a sua mãe está muito nervosa. Bom, eu literalmente engoli o meu choro e dos 11 anos de idade até os 20 anos eu nunca chorei. Você pode imaginar o que isso causou no meu corpo fisicamente e emocionalmente? Ter engolido literalmente o meu choro, ter engolido o trauma de ter vivenciado a morte do meu irmão e simplesmente não ter sido me permitido chorar. E eu não culpo o meu pai por isso, tudo que ele queria era tentar me ajudar a lidar com a situação. E como eu disse antes, não nos ensinam a lidar com as nossas emoções. Muito pelo contrário, a gente aprende que a gente tem que evitar tudo aquilo que a gente sente. Bom, nesse período, além de eu ter flertado com a depressão, eu também sinto que eu flertei um pouco com a dança terapêutica. Porque eu danço desde os 5 anos de idade. Então, durante a morte do meu irmão, eu intensifiquei as minhas aulas de dança nesse período, do luto. Comecei a dançar muito mais, mas como eu morava numa cidade do interior, a dança que eu conhecia era aquela dança de repetição de padrões, de passos, onde o professor cria uns passos de dança e o aluno repete, e absolutamente nada contra isso. Acho que cada dança tem o seu lugar, mas essa era a dança que eu conhecia até esse momento. Mas eu me lembro muito bem o modo que eu encontrei de libertar o meu corpo daquela dor, ou pelo menos de lidar melhor com aquela dor, era ficar sozinha no meu quarto, escutando o som da chuva e dançando ao som da chuva. Eu tenho várias memórias dessas logo após a morte do meu irmão. Bom, como eu falei, durante o período aí de luto da morte do meu irmão, eu intensifiquei muito as minhas aulas de dança. E aí, eu não sei se você conhece aquele tipo de alongamento onde você abre a perna assim, sabe? E aí, muitas vezes, tem gente que ainda faz isso, um professor vem e deita em cima de você para que você aumente um pouco mais o seu alongamento. Bom, uma professora fez isso comigo, deitou em cima de mim quando eu estava alongando assim as pernas, eu acabei encostando todo o peito no chão, mas ao encostar também todo o peito no chão, eu rompi, tive várias feridas aí nos meus ligamentos e nos meus tendões, fiquei manca por um tempo, ou seja, eu imaginei que eu não poderia mais dançar. Então, quando chegou na época da faculdade, eu sempre falei que eu ia fazer ou medicina ou dança. Olha aí, o chamado terapêutico já se apresentando para mim desde a adolescência. Bom, mas quando eu olhei, eu falei, bom, eu não posso mais dançar, porque a dança que eu conhecia até aquele momento era aquela dança do pernão, da pirueta, de muito alongamento, de muita disponibilidade física. Então eu achava que eu não tinha mais um corpo para dança, que é uma grande bobagem, mas na época era o conhecimento em dança que eu tinha. Bom, eu estava com 19 anos quando eu entrei para a faculdade de artes cênicas e eu tinha acabado de passar pela minha primeira tentativa de suicídio. Ou seja, eu cheguei na faculdade de artes cênicas bastante fragilizada. E o fato de eu não ter conseguido chorar a morte do meu irmão, de eu ter travado toda essa dor por 9 anos, acarretou em mim diversos problemas, como crise de ansiedade, depressão,
tentativas de suicídio. E uma das questões muito marcantes que apareceu para mim nessa época foi que eu comecei a desenvolver imagens fantasiosas sobre mim mesma. Eu tinha total certeza que nesse período eu tinha câncer, eu tinha leucemia. Na verdade, eu tinha lapsos, tinha momentos que eu tinha certeza que eu também estava com leucemia, que eu estava doente, e tinha momentos que eu tinha aquele lapso de realidade, não, calma, eu não estou doente. Mas isso era tão forte para mim que o meu corpo sangrava de verdade. Às vezes, no meio de uma aula, o meu nariz começava a sangrar e aqui, por entre as cutículas, começava a sair sangue. Exatamente os locais por onde o meu irmão perdeu sangue nos últimos dias da vida dele. E como você pode imaginar, nesse período eu não recebi nenhum acolhimento, nem dos meus professores, nem dos meus colegas de aula. Muito pelo contrário, tudo que eu ouvia era: para de mentir, para de delirar, você não tem câncer, você não está doente. E pasme, mas eu também não recebi nenhum acolhimento. E eu me lembro exatamente de chegar um dia... Ai, desculpa. É que eu lembro exatamente do dia que eu cheguei para minha consulta com a psicóloga, com meu nariz estava sangrando. Ela olhou para mim e me perguntou se eu tinha batido o meu nariz propositadamente em algum lugar para que ele sangrasse. Ela olhou bem nos meus olhos e me perguntou: você está fazendo isso para chamar a atenção? Eu lembro do meu misto de confusão entre tentar entender qual que era a pergunta dela, tentar entender o que estava acontecendo comigo e não entender que tipo de relação a gente estava estabelecendo ali. Mas hoje eu entendo que de alguma forma essa psicóloga estava certa. Eu estava sim querendo chamar a atenção, ou melhor, o meu corpo estava tentando chamar a atenção para que eu olhasse para a ferida da minha criança machucada. O meu corpo sangrava como um pedido de socorro. Por favor, olhe para mim, pare de mentir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você sente essa dor, esse choro represado dentro de você. Bom, nesse período que eu estava na faculdade, eu tive a sorte, vou chamar de sorte, ou o privilégio de uma professora me apresentar a coreógrafa americana Anna Halprin, que é uma das minhas mestras até hoje. Ela me apresentou um livro, Dance and Healing, que é Dança e Cura, onde a Anna Halprin fala como é que ela curou o câncer dela dançando e desenhando. Nesse momento tão perturbador da minha vida, encontrar esse livro da Anna Halprin foi tipo uma luz no final do túnel. Eu olhei e falei assim, existe um outro caminho para eu lidar com as minhas emoções, para eu lidar com o que está acontecendo com o meu corpo, que não seja só através das palavras. Porque eu não sei você, mas eu muitas vezes tenho muita dificuldade de falar, de expressar em palavras o que eu estou sentindo, o que é essa confusão emocional entre a minha mente, o meu pensamento e a minha emoção. Às vezes as palavras não dão conta daquilo que a gente sente. Bom, quando eu conheci o trabalho da Anna Halprin, eu fiquei completamente apaixonada, principalmente porque nessa época eu já estava assim, começando a minha carreira como diretora de teatro e coreógrafa, e ela falava sobre uma dança onde qualquer pessoa com qualquer formação, com ou sem experiência em dança, poderia dançar. Ela falava de uma dança que não era simplesmente uma repetição de movimentos, de coreografia. Ela falava de uma dança que ia conectar a gente com a gente mesmo, que ia despertar o nosso poder de cura. Eu fiquei completamente fascinada por essa mulher. Fui ler mais sobre a história dela. No livro ela conta que ela estava com uma dor muito forte na região pélvica, que ela foi até um médico e o médico não sabia dizer o que ela tinha. Então, como ela já tinha essa prática do desenho, ela fez um autorretrato da dor dela, e nesse autorretrato ela desenhou uma bola, como uma esfera que estava tentando corroer parte da cintura pélvica dela. Com esse desenho, ela voltou ao médico, mostrou o desenho para o médico e falou, por favor, examina essa região. Foi quando descobriram que ela estava com câncer no cólon. Bom, a Anna Halprin fez o tratamento da medicina ocidental, mais tradicional, operou o câncer, mas ela fala que ela não se sentia curada, que ela sentia que tinha alguma coisa ali, que a sombra de que aquele câncer poderia voltar a qualquer momento estava com ela. Foi quando ela virou totalmente a vida dela para os processos mais terapêuticos, para um modo mais terapêutico de olhar para a dança. Porque quando eu estava com 29 anos de idade, se você olhasse para mim, eu tinha a vida perfeita.
Eu estava casada com uma pessoa que eu amo até hoje, o meu marido, a gente é casado há 15 anos. Eu já tinha minha primeira filha, que estava na época com 1 ano de idade, tá? Entre 29 e 30 anos, ela estava com 1 ano de idade. A minha carreira artística estava assim, uou, no top, sabe? Eu estava viajando pra caramba, entre Brasília e São Paulo. Estava trabalhando já como professora universitária na Universidade de Brasília. Eu sempre quis ser professora universitária, então eu estava entre a minha carreira artística, a minha vida pessoal, trabalhando na universidade. Sabe aquele momento que parece que tá tudo lindo, perfeito? Mas dentro de mim, eu estava vivendo a pior das crises existenciais que eu já vivi em toda a minha vida. A minha crise de ansiedade era tão forte que hoje eu digo que a melhor metáfora para eu falar o que era a minha crise de ansiedade era uma grande tempestade que estava acontecendo dentro de mim e que eu não sabia quando que aquilo ia acabar. Eu estava sendo realmente engolida por todas as emoções. Eu vivia irritada, estressada, ansiosa, nada me satisfazia. E o pior de tudo é que eu me sentia extremamente culpada por estar me sentindo daquele jeito. Afinal de contas, a minha vida estava perfeita, parecia que estava tudo perfeito. Foi nesse período que uma amiga me falou sobre a constelação familiar sistêmica. Eu estava um pouco assim, relutante. Eu falei, não sei, essa coisa aí de terapias integrativas, eu já estudo um pouco sobre Anna Halpern, eu não sei se é muito meu caminho, mas enfim, fui fazer a minha primeira constelação. Foi horrível, foi terrível, fiz a constelação com as pessoas. Hoje eu sei que o constelador é que era muito ruim, que guiou um processo. A minha constelação durou menos de 5 minutos para dizer que eu tinha problemas com a minha mãe. Mas eu fiquei com uma raiva tão grande, eu pensei assim, cara, eu não preciso pagar tudo isso que eu paguei, porque constelação é caro pra caramba, né? Pra durar 5 minutos pra eu saber que eu tenho problemas com a minha mãe. Me diz qual que é a filha que não tem problemas com a sua mãe, hein? Eu fiquei super revoltada, saí de lá indignada, falei, não vou mais procurar esse tipo de coisa, não. Aí a minha amiga falou, não, mas mano, tem também a constelação familiar com bonecos. Aí eu fiquei meio assim, mas quer saber? Então eu vou estudar. Eu resolvi, né? A boa Pita aqui, filha do elemento fogo, eu falei, bom, então eu vou estudar. Eu resolvi fazer toda a formação em constelação familiar sistêmica. Eu fiz primeiro em bonecos e depois eu fiz com pessoas. Depois que eu completei a minha formação, eu senti que aquilo fazia muito sentido e aí eu resolvi realmente ser atendida por um constelador na época que eu confiava e fiz todo o meu processo de constelação com essa pessoa. E ele sempre me perguntava 2 questões. Tem suicídio na família? Você já tentou se suicidar? Ou tem aborto na família? Você já abortou? No começo, claro que eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu já tinha tentado suicídio mais de uma vez. E aí eu lembrei também que minha mãe sempre falou que eu era gêmea. Mas sabe aquela coisa que mãe conta? E aí você fala assim, mas minha mãe falava que eu era gêmea, mas que a minha irmã gêmea tinha morrido na barriga e tal, que eles não sabiam o certo. Enfim, aquelas histórias, eu nunca levei isso muito em consideração. Sempre imaginei que boa parte dos meus traumas ainda tinham ligação com a morte do meu irmão, com o fato de eu não ter chorado por 9 anos, com o rompimento dos meus ligamentos da perna quando eu era bailarina lá na adolescência. Achava que as questões eram mais essas. Mas aí eu falei essa história pra ele, ele falou, pega uma bonequinha e coloca como a sua irmã gêmea. Ai. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei uma bonequinha do mesmo tamanho que eu, né, que a minha bonequinha, coloquei uma do lado da outra, assim, como adultas, juntinhas, bem grudadas. E aí na constelação familiar tem algumas frases de cura que a gente precisa falar pra gente se colocar no nosso lugar, né, e assumir a vida. E no meu caso eu tinha que falar, eu aceito o seu destino, você vai e eu fico. Eu entrei num choro que eu me arrepio e me emociono até hoje, porque eu entrei num choro compulsivo, eu não conseguia dizer você vai e eu fico. A sensação de injustiça que eu sentia e uma saudades absurda por alguém que eu na verdade nem tinha conhecido, né? Ou conheci dentro do útero. Eu demorei umas 5 ou 6 sessões, gente, de constelação com bonecos para conseguir olhar para aquela bonequinha que representava a minha irmã e falar, você vai e eu fico. Eu aceito a vida. E aí tudo fez muito sentido para mim, porque eu comecei a perceber que todas as minhas tentativas de suicídio, parte do meu vazio existencial estava diretamente ligada à minha irmã. O meu amor por ela, o meu vínculo de irmã era tão grande que eu não conseguia aceitar a vida. E bom, óbvio, não preciso nem dizer que aí a minha paixão pela constelação familiar triplicou. E aqui eu percebi que eu podia fazer algo muito bacana, que eu podia unir as minhas 2 grandes paixões,
a dança terapêutica e a constelação familiar sistêmica.